Caríssimos, aqui que vos fala é o professor Marcão com mais um Marcão na História. É o resumão do Marcão. Olha só, pessoal, rapaziada do sétimo ano. Sétimo ano, capítulo 3, página 46, página 63. Sociedades ameríndias e a conquista europeia. Nós vimos na postagem anterior a expansão marítima portuguesa e espanhola e o contato com esses povos. E nós vamos ter uma relação extremamente conturbada entre espanhóis e portugueses com os povos ameríndios. O que são ameríndios? Os índios da América, que Colombo lá denominou como índios, né? Ele achou que estava nas Índias e chamou de índios. São, na verdade, os indígenas. E essa relação vai ser extremamente conturbada. Violência, doenças, e isso a gente verá posteriormente. Mas entre esses povos nós vamos destacar os astecas, incas e maias. Os astecas, que nós vamos ver agora, o Império Azteca, século XV, fica na chamada Mesoamérica. Mesoamérica, traduzido, América Central. E olha só, o povo que habitava a região da América Central são chamados de, isso aqui agora, esse nome aqui, é para acabar com a vida de qualquer professor, Tenochtitlan. Tenochtitlan. Olha nomezinho danado esse, hein? Olha só, é a atual cidade do México. Então esse povo asteca vivia na região do México. Esses habitantes da capital, Tenochtitlan, eram chamados de mexica, que eram os habitantes da capital. Astecas eram os habitantes do império. Então quem vivia na capital recebia esse nome de mexica. E o povo todo, num contexto mais amplo do império, era chamado então de asteca. Só para deixar claro isso. Olha só, o que eles pensavam, os astecas? Eles tinham um comportamento extremamente, digamos assim, peculiar. Força militar. Para eles, o governante, o soberano, era eleito por um conselho de chefes de várias aldeias e esse cara era escolhido entre os principais guerreiros. Vocês vão ver que a conotação da guerra para eles é um pouquinho diferente da nossa. Vai parecer um pouco estranho. Mas olha só, o guerreiro escolhido para ser o soberano era escolhido por ser o guerreiro que mais se destacava nos combates. E eles então faziam uma eleição, escolhiam entre vários e acabavam elegendo o cara. A guerra para os astecas era algo sagrado. E vocês verão que é um negócio estranho, porque eles misturam a guerra com a religião. Olha só, Deus Azteca é o Deus Sol, outro nomezinho para derrubar o professor. Nahuatl, para derrubar o professor, para derrubar qualquer um. Olha só, o Deus Azteca, o Sol, eles tinham essa adoração para o Sol. Agora que vem o estranho da história. Eles faziam guerras para fazer sacrifícios humanos ao Sol. Então, como assim, professor? Não era guerra para conquistar território? Não. Era guerra para conseguir prisioneiros, para transformá-los em pessoas que serão sacrificadas. Olha só. Eles iriam fazer esse sacrifício humano e essa guerra para obter prisioneiros eram chamados de guerras floridas. Para obter esses prisioneiros através de uma guerra só para sacrificá-los. Mas olha só, a coisa vai ficando cada vez mais estranha. Sacrifícios. O prisioneiro era levado para o alto de uma pirâmide. O sacerdote pegava uma faca e com essa faca, ele tirava o coração do prisioneiro. 5 sacerdotes, um deles fazia essa função. Os outros seguravam a criatura.
tiravam o coração, levantavam em glória ao Deus Sol. Esse era o cerimonial. E eles acreditavam que esse prisioneiro voltaria em forma de um colibri, um beija-flor. Essa história é realmente sui generis, né? Fazer guerra para obter, na verdade, prisioneiros para poder sacrificá-los para o Deus Sol. E o prisioneiro, ele se achava, digamos assim, homenageado. Era uma questão de honra morrer em sacrifício ao Deus Sol. O próprio prisioneiro. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha na ilustração da página 49. Lá vocês conseguem ver direitinho, tem um texto ali explicando também essa relação da guerra, com os prisioneiros para o sacrifício humano. Tá? Caríssimos, voltamos na parte 2. Essa aqui é a parte 1. Abração do Marcão. Já volto aí, rapaziada. Fui! Voltei. Dei uma pausazinha e voltei. Vocês nem perceberam que eu saí, né? Olha só. Continua o Império Azteca, parte 2. Economia. Atividade principal é a agricultura. O trabalho dos camponeses era coletivo. Todos trabalhavam para o desenvolvimento econômico do Estado. Eles pagavam tributos ao soberano, ao governante, porque ele tinha todo um grupo de sacerdotes, de funcionários públicos, né, de guerreiros, que era a sociedade da época, né, e a base da sociedade eram os camponeses. Eles trabalhavam e pagavam tributos ao soberano, muitas vezes em forma de produtos. Olha só, eles desenvolveram naquela época, os astecas também desenvolveram o sistema de irrigação. Milho, cacau, tomate, algodão, feijão e fumo. E eles desenvolveram também um sistema diferente de cultivo. São as chamadas chinampas. São canteiros fixados no meio do lago Texcoco. Tem uma ilustração na página 52, vocês dêem uma olhadinha lá. Na verdade, essas características dos camponeses dá a impressão que eles só vivem para o trabalho agrícola, mas não era só assim não. Eles eram requisitados também para as obras públicas. Por exemplo, construção de estradas, templos e palácios. Era um povo muito desenvolvido para a época. Muito diferente daquele homem, o indígena, né? O ameríndio da América do Norte e da América do Sul, tirando os incas ali, porque eles eram, esses da América do Norte e América do Sul, eles eram ainda indivíduos vivendo na Idade da Pedra, no Neolítico. Enquanto que esses aqui já tinham cidades, sistemas de irrigação, trabalho agrícola intenso e tem outras características agora que eu vou citar para vocês. Olha só, comércio ativo, troca direta, troca, na verdade, por ouro, lascas de cobre e cacau. O ouro para eles tem um significado muito importante, como eu já falei anteriormente lá dos sacrifícios ao Deus Sol. Então o brilho do ouro, né? O ouro tem um sentido também religioso. Esse sentido do ouro, não o sentido específico monetário como é para nós. Na verdade era uma questão até divina. Outras características, não fundiam ferro, fundição do ferro não faziam. Instrumentos, a maioria eram instrumentos de pedra, mas faziam a metalurgia do cobre. Escrita. Não desenvolveram a escrita na sua plenitude. A nossa escrita, por exemplo, ela é um fonograma em um ideograma. Se você fizer o sinal da letra A, ela tem um som. A. Se você juntar a letra M, a letra O e a letra R, ela tem uma ideia. Amor é o som. Passa o som e passa uma ideia. Aqui no caso deles, a escrita era, na verdade, ela não era fonética, ela não tinha som. Era uma escrita ideográfica, passava uma ideia. Então o desenho de um pássaro, das coisas, uma caçada ou coisa parecida.
Não era uma escrita na sua plenitude mesmo. Né? Que entre as características das civilizações está justamente a escrita. Caríssimos, muito obrigado pela atenção. Mais uma etapa concluída. Querendo que vocês criem uma rotina de estudo. Façam print da tela do professor aqui da videoaula. Passa para o caderno. E depois nós vamos ver as questões dos exercícios. Façam uma rotina de estudos, um horário como realmente estivesse tudo funcionando na sua normalidade. Vai voltar a funcionar na normalidade, tenho certeza disso. Olha só, mantendo sempre a calma e nós vamos vencer essa etapa que nós estamos passando. Nada é por acaso, tudo tem um ensinamento e gera conhecimento e um aprendizado mais primoroso para o futuro. Abração do professor Marcão, gurizada. Tô indo. Fui. Ó, quando eu falo gurizada, eu falo para as meninas também, tá? Tchau.